Então, mais uma vez, cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar todos a abrirem a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos fazer a leitura do texto que está entre os versículos 12 e 14. Mateus 7, de 12 a 14. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém. Vamos buscar o nosso Deus mais uma vez em oração. Ó Deus, Senhor, Pai, que é Deus Todo-Poderoso, soberano, único e verdadeiro Deus, onisciente, sapientíssimo, Pai. Tu que sabe todas as coisas, ó Deus. Nesse momento te pedimos que através do Teu Santo Espírito comunique para nós, Pai, as verdades perfeitas e magníficas do Teu Evangelho. Faz as nossas mentes solo, fértil, para receber a Tua Palavra, que ela germine em nossas mentes, que possamos dar fruto do Teu Espírito nessa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos sabedoria, o discernimento da Tua Palavra, conhecimento, para que possamos viver para a Tua glória, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, porque somente o Senhor pode nos dar, pode nos entregar o saber a Tua Palavra. Por isso nós te imploramos, te pedimos, Pai, ajuda-nos. Usa-me, ó Deus, para proclamar as virtudes do Teu reino para o Teu povo. Não me permita distorcer a Tua Palavra nem ensinar nada de errado. Mas me ajuda a ser um instrumento pequeno em Tuas mãos para proclamar as coisas perfeitas do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é A Regra de Ouro da Vida Cristã. Existe uma regra de ouro para viver a vida cristã. Agora, claramente, há uma relação direta, certo? Entre a nossa natureza, ou a natureza dos homens, e a nossa prática de vida, ou a prática de vida dos homens. Há uma relação extremamente íntima entre essas coisas. O homem comum, o homem natural, como na teologia chamamos, a pessoa que não tem Cristo, que não conheceu o Senhor, que não foi convertido, ele está totalmente alienado de Deus. Ele está totalmente distante, alheio a Deus, às suas vontades, às suas leis e também às suas promessas, suas bênçãos espirituais e eternas. O homem comum, ou seja, de natureza puramente pecaminosa, que não foi regenerado, ele tem práticas de vida que são diretamente ligadas à sua natureza, são recorrentes à sua natureza. Ele não conhece a glória de Deus. Ele não lhe presta o devido culto, mesmo Deus se revelando através da natureza e da sua palavra. Ele escarnece da lei de Deus. Ele olha para os homens que, de algum modo, tentam viver debaixo da santidade dos mandamentos do Senhor. E ele escarnece disso, como se fossem pessoas alienadas, erradas, estranhas. E ele vive todas as áreas das suas vidas. Eles vivem, todas as áreas das suas vidas sem levar Deus em conta. Acordam e não tem a quem agradecer.
Dormem, também não tem a quem agradecer. Se estão necessitados, não tem a quem pedir. Porque eles estão distantes de Deus, alheios à vontade de Deus. Por quê? Porque a sua natureza, porque a natureza pecaminosa faz isso com o homem. Ele escraviza de tal modo que ele fica alienado. O pecado faz isso, separação entre Deus e os homens. Fruto, obviamente, do pecado original no Éden. Por outro lado, alguém que foi transformado pelo Espírito, porque todos os homens já estiveram um dia com essa natureza ímpia, maligna, com exceção, quer dizer, passamos, na verdade, hoje a não ser mais só guiados pela carne, mas temos os espíritos que se convertem, né? Ou seja, todos aqueles que foram convertidos pelo Espírito, que não estão mais na condição do velho homem, mas agora são novas criaturas, não só pode, como deve manter comunhão com Deus em todas aquelas áreas que o ímpio não consegue manter comunhão. Enquanto ele não reconhece a glória de Deus, nós devemos reconhecer a glória de Deus. Enquanto eles não lhe prestam devido culto, a devida adoração, nós devemos fazer isso, como estamos fazendo hoje aqui. Enquanto eles escarnecem, zombam da lei de Deus e seus mandamentos, nós amamos a lei de Deus e seus mandamentos porque espelha a santidade do nosso Deus e queremos ser como Ele. Enquanto eles vivem todas as áreas das suas vidas distantes de Deus, nós, por outro lado, os crentes, alguém que foi transformado, que teve a sua natureza antiga modificada, busca viver todas as áreas da sua vida, levando Deus em consideração. Assim? Então, existe uma relação direta entre a natureza e as práticas daquela natureza. A natureza pecaminosa conduz o homem a práticas pecaminosas. A natureza santa, não por mérito, mas pela transformação do Espírito, conduz o homem a práticas santas, mesmo que ainda com diversas falhas. Eu peço que, para que a gente verifique essa verdade mais claramente na Escritura, você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos ver. E eu peço que você ainda mantenha esse texto aberto por alguns momentos. Vamos ver o que o apóstolo diz nos versículos de 6 a 9. Romanos 8, de 6 a 9. Paulo diz assim, versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E às vezes a gente precisa relembrar disso, viu? Algumas pessoas necessitam lembrar disso, que às vezes parece que esqueceram que estão no Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe como essas palavras do apóstolo Paulo estão em total concordância, como elas se encaixam perfeitamente com os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Observe como há uma relação direta, só que resumida, do que Paulo fala aqui aos Romanos com o que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Primeiro, Jesus começa apresentando no Sermão da Montanha as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São as consequências benditas, felizes, no nível máximo de felicidade, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, né, nos faz receber do alto com a transformação interna, com a regeneração. Estávamos perdidos, ele nos regenera a ponto de a gente perceber coisas que sem ele não perceberíamos, que somos pobres. E aí passamos a chorar pelos nossos pecados, somos mansos, passamos a ser misericordiosos e recebemos grandes bênçãos. Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos apresenta a nova disposição mental, física e espiritual de um homem que foi regenerado pelo Espírito. De um homem que foi banhado de dentro para fora. De alguém que foi batizado pelo Espírito Santo. E aí ele deixa de ser o ímpio, conduzindo a sua vida para a morte, para a condenação, e passa a ser um bem-aventurado. Observe como
as coisas que o apóstolo Paulo fala estão em concordância com o ensino de Cristo. Só existem duas inclinações. Paulo apresenta essas duas inclinações. Uma inclinação é para a carne, a outra inclinação é para o espírito. Em algumas traduções vão dizer assim, o pendor da carne dá para a morte, e o pendor do espírito para a vida e para a paz. Ou seja, ele pende para isso, é inclinado a isso. A carne produz morte, porque a carne aqui é sinônimo de pecado, a natureza pecaminosa sem arrependimento. E o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus, ao imputar o seu espírito em nós, é vida e paz. Porque o pendor do espírito dá para a vida e para a paz. Nas bem-aventuranças, meus irmãos, são prometidas muitas coisas para os que estão no espírito. Para aqueles que foram transformados de dentro para fora e começaram a ser moldados pelo Espírito Santo para se parecer com Cristo, o Mestre. A primeira bem-aventurança diz, deles é o reino dos céus. Eles serão consolados, é a segunda, a bem-aventurança. Eles recebem o reino dos céus. Depois eles serão consolados. Consolados de quê? De todas as tristezas, de todas as dores, de todas as angústias, de todo o martírio que o pecado causa em nós, que a condenação causa. Eles serão consolados. Mas o bem-aventurado, ele herdará a terra. O bem-aventurado, ele tem fome e sede de justiça, por isso ele será saciado. Ele alcançará a misericórdia. Como está escrito, é a quinta bem-aventurança. E observe que os que estão no Espírito, eles carecem exatamente do mesmo perdão dos que não estão. Porque não há mérito neles. Nós não alcançamos misericórdia por merecimento. Mas por meio de Cristo, que é bom. Pela bondade de Deus, como lemos nesse instante no Salmo. Mas, as bem-aventuranças também apontam para que os crentes verdadeiros, eles verão a Deus. Porque Cristo os fez limpos de coração. O Espírito os purificou. Também serão chamados filhos de Deus e reconhecidos como filhos de Deus. Não só mais criaturas, mas filhos, verdadeiramente filhos, com todos os direitos de filho. Mais uma vez, para encerrar as bem-aventuranças, o Senhor nos promete o reino dos céus de novo. Ele começa prometendo o reino dos céus, nas bem-aventuranças, e termina prometendo o reino dos céus. Porque todas essas bênçãos, todas essas bondades, essas benesses dadas pelo Senhor, são todas características dos cidadãos celestiais. Eles são consolados, herdam a terra, são saciados, alcançam misericórdia, vão ver a Deus. Só quem faz isso são aqueles que têm uma pátria nos céus. Só aqueles que aguardam a morada eterna e celestial, como os nossos irmãos do passado também aguardaram, como está lá em Hebreus, capítulo 11. Obviamente, meus irmãos, não há outra maneira de se conquistar essas coisas, de ser bem-aventurado, de ser feliz, senão que somente pela graça. Pela graça que é comunicada a nós pela habitação do Espírito. O Espírito faz de nós morada, casa, habitação de Deus. Isso é uma coisa sublime, porque nós temos estudado também a grandiosidade e os atributos do nosso Deus. E como Ele é infinito e imenso, Ele decide fazer de nós vasos pequenos e falhos, casa e morada. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Vida e paz estão descritas nas bem-aventuranças. Ali é vida eterna e paz eterna com Deus. Mas Paulo ele não termina por aí. No versículo 7, ele diz de Romanos: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A natureza e a inclinação carnal, ela é apresentada sempre em oposição a Deus. Ela é inimiga de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, é o que Paulo fala. Aqueles que estão com sua natureza carnal, que não levam Deus em conta para as coisas, eles encontram-se em estado de guerra contra Deus. Eles estão guerreando contra o Senhor dos Exércitos. Você tem noção o que é isso? Alguém achar que pode guerrear contra o Senhor Santo dos Exércitos? Lembremos, nós também, como Jesus, ele apresenta o real sentido da lei de Deus no Sermão da Montanha.
Veja que Paulo começa falando da natureza, carne e espírito. Jesus fala isso. Ao apresentar a natureza dos bem-aventurados, dos que são santos, os que vivem de forma oposta são os que estão na carne. Paulo diz que aqueles que estão na carne não podem se sujeitar à lei de Deus. Não podem cumprir a lei de Deus. E Jesus faz uma longa exposição no Sermão da Montanha sobre lei. Ele nos ensina o espírito da lei. Ele nos ensina que para entender a lei devemos levar o Deus misericordioso em conta. Devemos levar a santidade de Deus que não se mistura com o mal, que não se corrompe. Por isso que a lei é tão rigorosa e severa. Porque ela apresenta a santidade do Deus perfeito e nós somos imperfeitos e falhos. A lei é santa, a lei é boa, ela procede do verdadeiro e do justo Deus. É isso que Jesus nos ensina. Naquelas 6 ilustrações que ele fez no Sermão da Montanha, que nós já discorremos aqui por 6 semanas seguidas. Jesus também apresentou a hipocrisia dos escribas e dos fariseus quando eles interpretavam a lei errada, quando eles ensinavam a lei errada para o povo. Eles corromperam a lei. Eles pegaram uma coisa que é santa e pura, porque procede de Deus, e colocaram os seus dedos lá. E começaram a manchar aquilo, ensinando para o povo da forma errada. Ensinando para o povo que a lei era cumprida apenas externamente, visualmente. Portanto, se você não matasse ninguém, você era santo, mas seu coração podia estar cheio de ódio. Se você não traísse sua esposa ou seu marido, você era santo, mas o seu coração podia estar totalmente pecaminoso de adultérios, de lascívia, de pensamentos impuros. Eles tinham corrompido a lei de Deus. Eles não expressavam a glória e a santidade de Deus para o povo. E ocupavam posição de liderança, coisa que veremos também no Sermão da Montanha aqui mais na frente. Sobre os falsos mestres. Mas por que eles faziam isso? Por quê? Será que eles faziam porque eles queriam afrontar a Deus? Por que eles faziam isso? Paulo responde. Ainda no versículo 7, se você acompanhar comigo, você vai ver. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Agora olha o motivo. Pois não está sujeita à lei de Deus. E mais, nem mesmo pode estar. Ela não só não está sujeita, como eles não têm a condição de se sujeitar à lei de Deus. Porque a carne milita contra o Espírito. A carne está oposta ao Espírito. E a lei é espiritual. Os que são inclinados para a carne, os que não têm o Espírito de Deus, eles não podem viver em santidade. E muito menos entender o propósito de Deus. Por isso que também é um absurdo você achar que alguém pode ser salvo porque viveu uma vida boa nessa terra. Porque foi bonzinho aos olhos dos homens. Não faz o menor sentido. Uma vez que você só pode ser santo se o Espírito de Deus habitar em você. Você só pode cumprir a lei de Deus se o Espírito de Deus lhe regenerar. Ou seja, não é por mérito, é por graça. O homem comum é incapaz de agradar a Deus. É isso que Paulo conclui no versículo 8. No versículo 8 ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é a conclusão de Paulo. Lembremos também como Jesus expôs não só a hipocrisia dos fariseus no ensino e no cumprimento da lei, mas como Jesus expôs as práticas públicas deles. Vocês lembram quando pregamos aqui, quando os fariseus davam esmolas, está lá em Mateus 6, de 1 a 4. Eles tocavam trombetas para si. Quando eles oravam, eles se colocavam em posição de superioridade nas orações, oravam nas praças e nas sinagogas para serem vistos, oravam em voz alta. Está lá em Mateus 6, de 5 a 8. Quando eles jejuavam, está lá em Mateus 6, de 16 a 18, eles desfiguravam o rosto para parecer que eram piedosos, que eram pessoas sofridas para a glória de Deus. Paulo diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eles também não podiam. O máximo que eles conseguiam, como está em todos os desfechos, essas 3 ilustrações, e quando eles davam esmolas, e quando eles oravam, e quando eles jejuavam, o máximo que eles recebiam era os aplausos dos homens. E o que é que Deus escreve? O que é que Cristo fala deles? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Isso é o máximo que alguém, seu Espírito Santo de Deus, pode alcançar. O aplauso de homens desavisados. Veja como isso é contrário ao que está escrito nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças não tem nenhum merecedor, não tem aqueles que recebem os aplausos.
mas tem aqueles que herdam o reino de Deus. A misericórdia, a saciedade, a terra, a bondade, a justiça, pela graça e não por merecimento. O reino de Deus e todas as suas glórias e dádivas celestiais são entregues aos que não trabalharam, mas que confiaram no Senhor. Porém, aqueles que confiaram no seu trabalho, que confiaram em sua própria justiça, como aqueles homens foram denunciados, o máximo que eles recebiam era aplausos dos homens. E dos homens desavisados. De homens como eles, que não entendiam a lei de Deus, a sua palavra. No versículo 9, Paulo termina dizendo o seguinte: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe que só há duas possibilidades. Assim como só há duas possibilidades entre ser bem-aventurado e não ser, só há duas possibilidades entre ter o Espírito de Cristo e não ter. Os que têm o Espírito são de Cristo. Os que não têm, não são. É muito simples o entendimento. Só há duas possibilidades. Estar na carne e caminhar para a morte, ou estar no Espírito e ser conduzido para a vida e para a paz. E o interessante, como eu já havia dito no começo, é que a natureza dos homens tem uma relação direta com as práticas deles. Porque os que estão na carne, eles praticam as obras da carne. Mas os que estão no Espírito, eles refletem o fruto do Espírito. Para ilustrar melhor, quero que você também abra sua Bíblia no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, de 19 a 21. Está escrito as obras da carne. Quais são as obras daqueles que o seu pendor, a sua inclinação é para a carne? As obras daqueles que não possuem o Espírito de Cristo, que não possuem o Espírito Santo habitando em si. Versículo 19 está escrito: as obras da carne são conhecidas e não são coisas desconhecidas, são conhecidas. É porque, infelizmente, um dia, muito provavelmente todos nós já temos andado nessas obras, ou em algumas delas. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, essas relações com os homens de imoralidade. Agora, contra Deus, idolatria, feitiçarias, inimizades relacionais, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Essas são as obras da carne. Olha o que o apóstolo diz: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como isso é oposto às bem-aventuranças. Porque lá os bem-aventurados herdam o reino de Deus. Esses aqui estão com seu pendor para a carne. Elas são transgressão, essas coisas todas são transgressões da lei de Deus, da santa lei de Deus. Todas elas são uma afronta, uma inimizade contra Deus, contra o Deus bondoso e gracioso. Essas coisas são uma desgraça total para os relacionamentos humanos. Essas coisas todas são uma impossibilidade total para um relacionamento sério e santo com Deus. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na verdade, eles só podem afrontar, desagradar a Deus. Por outro lado, os que têm o Espírito de Deus, eles apresentam o seu fruto. A continuação do texto, no versículo 22 de Gálatas 5, diz: observe que o outro são obras, mas no fruto do Espírito é consequência. Eles frutificam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha o que Paulo escreve. Contra estas coisas não há lei. Não existe lei contra o que é santo e contra o que é puro. Que grande diferença tem. Até porque a santidade, a pureza, é a prática da lei.
É o cumprimento da lei que procede do Deus que é infinitamente santo. É óbvio, meus irmãos, que os hipócritas, por mais que tentem, por mais que finjam, não podem fazer nada além de enganar alguns dos desavisados com suas práticas falsas. Eles não podem fazer nada do que enganar alguns homens. Mas diante de Deus, nada podem fazer, porque Deus sonda os corações. Bem, toda essa longa introdução, um tanto longa por sinal, né? Nos leva para o texto dessa manhã. Uma vez que só há duas possibilidades, estar na carne ou no espírito, praticar as obras da carne ou apresentar para todos o fruto do espírito como consequência de uma santa habitação, significa dizer também que claramente só há dois caminhos a se seguir nessa vida. Só há dois caminhos para trilhar enquanto estivermos aqui. Em primeiro lugar, voltando agora para o nosso texto da manhã, Mateus 7, Jesus ele faz uma solene recomendação para o seu povo. O Senhor Jesus Cristo, ele faz uma solene recomendação. É importante que nós estejamos atentos para essa verdade. Porque apesar de ser impactante, ela também é confortadora em muitos aspectos, quando refletimos de fato sobre o que está escrito. O que Jesus diz é, versículo 13, Mateus 7:13 a princípio. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus faz essa recomendação santa e incrível. Entrem pela porta estreita. Essa pergunta é, o que é que significa entrar pela porta estreita? O que significa trilhar pelo caminho que se estende depois de uma porta estreita? De modo simples, meus irmãos, de modo muito simples. Não tem segredos esse texto. Significa renunciar às paixões da nossa carne. É mais um método, é mais um modo de Jesus falar uma coisa que ele já disse de diversas formas ao longo do Evangelho. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é mais uma forma de Jesus nos ensinar isso. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O Evangelho ele é totalmente oposto à arrogância e ao egocentrismo. Nós não temos nada de nós mesmos para oferecer. Senão que nós só podemos começar a oferecer alguma coisa santa a Deus depois que Ele habita em nós. Depois que Ele muda as nossas perspectivas. Depois que Ele transforma a nossa mente pela palavra da verdade. Ele renova o nosso entendimento. Então, de modo simples, entrar pela porta estreita é renunciar às paixões da carne. De modo algum, entrar pela porta estreita, a porta da santidade, é algo fácil. É algo simples. Entrar pela porta estreita não é fácil. Na verdade, humanamente falando, entrar pela porta estreita é impossível. É impossível. Ninguém tem força suficiente para abrir tal porta e começar a dar o primeiro passo nesse caminho. Ninguém tem. É por isso que não podemos esquecer do ensino anterior do nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino que nós tivemos há 2 semanas aqui. Ele nos ensina que aquele que deseja ser bem-aventurado nessa vida, depois de reconhecer sua total incapacidade, sua total inutilidade para as coisas do reino, ele deve com toda diligência, com todo fervor, humildade também, confiado em Cristo nos seus méritos, orar ao Pai. E fazer o quê? E pedir, e buscar, e bater. É isso que está escrito. E no versículo 8, você pode acompanhar em sua Bíblia, está assim, pois todo o que pede, recebe, o que busca,
encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Deus concede graça aos humildes, que o buscam para viver uma vida de santidade, que o procuram verdadeiramente querendo glorificar o seu nome. Ninguém chega diante de Deus pedindo: Senhor, me ajuda a ser santo para a tua glória, e Deus vai dizer não. Porque todo aquele que se achega a Deus pedindo isso é porque o próprio Deus o compeliu e o moveu para isso. Deus concede graça aos humildes, mas ao soberbo ele rejeita. Ele abre a porta a todo aquele que bate. Você não pode esquecer que a porta que é aberta a nós, a porta da santidade, daquele que pede, é uma porta estreita. Porque nós devemos buscar essa porta. Porque essa porta tem o melhor caminho para nós. Porque buscar a porta difícil é a melhor escolha. A resposta está no versículo 14. É a continuação do texto. Estreita é a porta. Mas não só a porta. O caminho também que vem depois. E apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Vocês lembram como está escrito que o pendor do Espírito é vida e paz? Vocês começam agora a juntar os pontos, as coisas. E você vai entender que o caminho apertado, que a porta estreita, é aquela na qual o Espírito nos conduz para a vida e para a paz. Não tem como o Espírito que conduz para a vida e paz nos conduzir no caminho da porta larga, que dá para a morte. Porque nós já sabemos que a morte é a consequência daqueles que têm o pendor, a inclinação para a carne. Alguém que é conduzido pelo Espírito não pode ser conduzido para a morte, para a condenação. Do mesmo jeito que alguém que é conduzido pela carne não pode ser levado para a vida e para a paz. Porque nós devemos buscar essa porta da santidade, porque essa é a única porta que dá para o caminho da vida. E nós bem sabemos que Cristo é o caminho, que Ele mesmo é a verdade, que Ele mesmo é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não importa quais sejam as dificuldades que encontraremos, as amarguras na luta contra a carne, nas amarguras na luta contra as setas inflamadas do maligno. Esse é definitivamente o melhor caminho. E só podem enxergar essa verdade, só podem enxergar a porta que dá para o caminho aqueles que possuem o Espírito de Deus. Aqueles que o Senhor imputou o seu Espírito e nos batizou de verdade com o Espírito Santo, nos regenerou e nos fez enxergar. Jesus também ele destaca outra verdade sobre esse caminho. Essa verdade nós devemos interpretar como uma verdade séria, severa, mas também como um consolo de Cristo. Quando nós entendemos profundamente, devemos interpretar isso aqui como um consolo do Mestre. Ele diz o quê? Versículo 14. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, para a salvação. Mas ele diz mais. Ele diz o seguinte: e são poucos os que o encontram. Isso aqui é uma verdade triste. Mas nós devemos interpretar isso aqui como um consolo. Como assim, Mário? Como um consolo. Nós devemos pregar a toda criatura. É uma ordem que nos é dada. Mas não são todos, pelo contrário, são poucos os que vão ouvir o Evangelho. São poucos. E nós devemos estar conscientes, espiritualmente maduros, para entender que são poucos os que encontram tal caminho. São poucos os que vão ser nossos companheiros nessa trilha, nessa jornada difícil. Portanto, quando olharmos ao redor e pensarmos, por que somos tão poucos? Por que não tem uma multidão aqui? Isso não é para ser um motivo de tristeza e de angústia. Por um lado é, porque é triste ver as pessoas caminhando para a morte. Mas por outro, nós somos confortados pela palavra de Cristo, já alertados dessa verdade. De que de fato os que seguem o bom caminho não são a maioria. O caminho que conduz à vida não é conduzido pela maioria, infelizmente. Então temos duas verdades, triste
e ao mesmo tempo consoladora. Triste porque sabemos que muitos perecerão, porque o caminho da porta larga leva à morte. Eles vão perecer. Mas também somos consolados por saber que a verdade não está com a maioria, como nas eleições. A verdade está com aquilo que o Senhor nos apresenta. E são poucos os que trilham pelo caminho da fé, da santidade, confiados tão somente na justiça, no amor, na graça do nosso Deus. A verdade é que a maioria dos homens vão pela porta larga, mas nós devemos estar constantemente vigilantes para que a gente não se engane e acabe traçando a rota errada. Versículo 13, voltando para o versículo 13, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E olha como é oposto, e são muitos os que entram por ela. São muitos os que dão o primeiro passo nessa porta. Essa porta não é pesada. Apesar de grande e larga, ela é leve. A porta larga, ela leva para um caminho largo também. Mas isso também não significa necessariamente um caminho confortável. Quantas pessoas estão caminhando para a morte e são espremidas pelo diabo, pelas suas próprias tormentas? Essa estrada é larga, meus irmãos, porque ela tem muitas possibilidades. Ela é larga porque ela canta uma música que diz assim: eu faço o meu caminho. Cada um faz o seu caminho. Trilha as próprias possibilidades. Cada uma dessas trilhas é como se fosse preparada ao gosto do freguês. O que você prefere? Então vá, siga. Você tem sempre razão. Se traçamos a nossa própria rota, se eu que estou escolhendo o caminho em que eu sigo do meu próprio jeito, como muitos dizem, me relaciono com Deus assim, eu sei, Deus sabe meu coração e tudo mais, certamente, na entrada desse caminho, que você traça a sua própria rota, tem uma porta larga. Nós vimos, ao lermos hoje, os versículos de 7 a 12 do Salmo 25, como o Senhor nos ensina no caminho. Como Ele nos guia e os seus caminhos são, as suas veredas são de misericórdia, de justiça, de santidade. Assim, nós vimos. É óbvio que não é o caminho que eu traço, mas que Ele diz, olha, a rota certa é essa. E onde é que aprendemos? Na palavra de Deus, na sua santa palavra. Jesus, Ele está dizendo para nós aqui, viva em santidade, ouça os meus ensinos. É isso que Ele está dizendo. Ouça os meus ensinos. E se você decidir traçar a sua própria rota, ela será de perdição. Você vai ver muita gente no mesmo caminho. Você vai compartilhar muitas trilhas com muita gente. Talvez você já deva ter percebido, depois de algum tempo na caminhada cristã, que enquanto o mundo está indo em uma direção, você tem que estar vindo na outra, na contrária. Você já deve ter percebido que o fluxo não é o mesmo. Que os caminhos não são os mesmos, que as rotas não são os mesmos. Você já deve ter percebido que sua bússola guia para um norte e o norte do mundo é outro. Esse é o momento de ouvir o que Jesus nos ensina e trilhar pelo caminho certo enquanto é tempo. Meus irmãos, tantos homens, vocês não têm noção, homens e mulheres descobrirão, infelizmente alguns já descobriram nesse momento, que trilharam pelo caminho largo e que desperdiçaram a sua vida no caminho errado. Muitos descobrirão e alguns já descobriram. Alguns que já estão em tormenta nesse momento, porque renegaram o Deus da salvação, já descobriram que trilharam no caminho errado. Descobriram também outra verdade que é triste, que aqui eles não têm a opção de voltar atrás, de zerar a rota. Uma nova chance antes do game over. Portanto, o momento para seguir a trilha correta é agora. Não tem outro momento. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos ensina a regra de ouro da vida cristã.
existe uma regra de ouro. Existe, na verdade, também um cordão de ouro que une todo o Sermão da Montanha, de modo que nada fica aleatório, que nada fica fora de contexto. Alguns de nós, pela dificuldade, pela falta de interpretação, talvez por não ter muito apego com a Escritura, você pode pensar que uma coisa ou outra está fora do lugar ao ler o Sermão da Montanha. Mas, na verdade, tudo está unido por esse cordão perfeito, esse laço de ouro santo. Nós vimos como Jesus ensina o princípio da lei. Já falamos disso hoje, inclusive. Vimos como a rota cristã é em santidade. E agora a gente chegando às conclusões, né, do Sermão da Montanha. A conclusão do Senhor Jesus, ela começa no versículo 12. Eu peço que você fique atento para o que está escrito no versículo 12. Ela ainda leva alguns outros ensinos que veremos mais na frente, se o Senhor nos permitir, nas próximas semanas. Mas no versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: portanto, tudo que vocês querem fazer, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Observe como ele começa com portanto. Né? Esse portanto é como se ele estivesse dando um fechamento para muitas coisas. Eu falei de muitas coisas, agora eu vou para o portanto, que está o começo da conclusão, que ainda vai durar por alguns momentos. E alguém pode ler esse versículo 12, depois de ele falar que o que pede, recebe. O que é que isso tem a ver? Mas Jesus está dando conclusão do todo, nos ensinando muitas coisas. Então aquele que pensa que esse versículo pode estar deslocado, ele não pode estar mais enganado, ele não entendeu a mensagem completa. Ele começa a apresentar o desfecho de sua mensagem, dessa mensagem que é extremamente prática. Inclusive, essa verdade de que a mensagem, né, do Sermão da Montanha é prática, é o que faz muitas pessoas, normalmente aquelas pessoas que não têm apego pela Escritura, dizer: Sermão da Montanha é muito legal. Eu gosto de Sermão da Montanha. Não gosto daqueles outros textos, não. Romanos é muita teologia. Né? É como dizer, esses textos são muito teológicos, difíceis, bom isso que é prático. Porém, será que esses que dizem isso, que acham que não, porque tem muita teologia aqui, será que esses que pensam isso acerca do Sermão da Montanha estão dispostos, assim como dizem amar o texto, a praticar aquilo que o texto nos ensina? A praticar aquela verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a praticar nesse texto? Jesus, ele agora nos ensina uma regra de ouro. Um princípio que, se seguido pelos homens, põe fim a toda divisão, a toda confusão que você possa imaginar de relações toda. Se você puder pensar em uma confusão, em uma divergência de relacionamentos, pense, se esse princípio for seguido, esse problema tem um fim nele. É posto um fim, se ele for seguido por todos os homens. O que o Senhor Jesus diz é: tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. O que os fariseus entendiam da lei, e muitos de nós também pensamos e agimos como os fariseus, infelizmente, é o contrário. Os fariseus pensavam o seguinte: o que fulano fizer comigo, eu também faço com ele. Ele fez isso comigo, então ele vai ver. Ele vai pagar pelo que ele fez. É como se fosse uma lei, né, da ação e reação newtoniana aplicada nos relacionamentos. Certamente não é isso que Jesus ensina. O seu ensino é o contrário, o oposto a isso. É o que você quiser que os outros façam com você, é isso que você deve fazer com os outros. Agora, toda vez, meus irmãos, eu espero que a gente comece a tentar viver nesse padrão. Toda vez que você tiver que tomar uma atitude para com alguém, você é encorajado por Cristo a olhar para si mesmo antes. Você é encorajado pelo Senhor Jesus Cristo a pensar: o que será que eu queria, se eu tivesse no lugar dele, que ele fizesse por mim? Ou que eu fizesse por mim mesmo, se eu tivesse no lugar dele? O que será que eu queria que, se fosse comigo, o que você ia querer que te fizesse? Ou como você se sentiria naquela situação? Ou como você gostaria de ser tratado? É isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. É bem prática. Você está disposto a viver nesse padrão? Todas as atitudes que você for ter com alguém, você está disposto a pensar antes: se fosse eu no lugar dele, como é que eu gostaria de ser tratado?
É o contrário. Não é eu espero ele fazer comigo e eu reajo. Não. Eu quero saber o que eu gostaria que fosse feito comigo. E assim eu vou e faço com ele. Porque amar a nós mesmos é fácil. Mas amar o próximo como nós amamos a nós mesmos é difícil. Esse ensino é tão simples e ao mesmo tempo é tão precioso que se ele for seguido, não existe contenda entre os santos de Deus. Não existe contenda entre aqueles que seguem esse princípio. Porque sempre você vai colocar a vontade do outro, a bondade do outro, o bem do outro, o bem-estar do outro em primeiro lugar. Esse é o padrão daqueles que entram pela porta estreita. Aqueles que entram pela porta estreita, eles pensam o que é que eu gostaria que acontecesse comigo se eu estivesse no lugar dele. Aí você vai e vive. O padrão dos que entram pela porta estreita não é os que pagam mal com mal. É que os que pagam tudo, tanto o mal quanto o bem, eles pagam sempre com o bem. Essa é a regra de ouro dos relacionamentos cristãos. É o padrão daquele que foi misericordioso. Como Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Esse é o padrão do bem-aventurado. Esse é o padrão do cidadão que trilha a porta estreita, que trilha pelo caminho apertado que conduz para a vida. E mais, o que Jesus diz no final desse versículo é: porque esta é a lei e os profetas. Não é outra lei. Ele tinha falado de princípios, enquanto muita gente quer ler o Sermão da Montanha e dizer aqui tem mais regra, mais regra, mais regra. O Senhor Jesus está ensinando princípio. Agora, se existe um princípio global que ensina a lei acerca de todos os relacionamentos, é esse. O que você quiser que os outros façam com você, é isso que você deve fazer. E quanto à vingança, você gostaria de que o outro cometesse vingança contra você? Não, então não faça. E quanto a pensar, não é só ação, pensamento, quanto pensar mal que o outro, você quer que o outro pense mal de você? Então não pense. E tudo que você puder imaginar acerca dos relacionamentos, faça o que você gostaria que os outros te fizessem. Esse padrão é muito elevado, é muito alto. Apesar de ser simples de entender, é muito alto e difícil de se cumprir. É por isso que imediatamente antes, e você observa que o texto não tem nada deslocado fora de lugar, é por isso que imediatamente antes o Senhor Jesus está nos ensinando a como viver uma vida mediante a graça. Se você tem dificuldade, peça e Ele vai te dar. Busque e você vai encontrar nele. Bata e Ele vai abrir a porta certa para você. Porque todo que pede recebe, todo que busca acha, e todo aquele que bate a porta é aberta. Essa é a verdade do Evangelho. Nós devemos estar dispostos a viver isso. Engana-se quem diz que aqui não tem teologia. Tem muita teologia. Teologia prática, teologia santa, Deus. Essa é a lei e os profetas. É isso em que implica a prática da lei. Essa é a lei, seu real e pleno sentido nos relacionamentos. Para encerrar, meu irmão, convido que você abra comigo o texto de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, os versículos 36 a 39. Alguns fariseus, tentando ver se Jesus ia ser contrário à lei, se ele ia falar alguma coisa que ferisse a lei, começaram a, como era de costume deles, né, a malignidade, né, a apertar Jesus, né, ver se ia pegar ele em uma contradição. E aí um deles chega para Jesus com bajulações falsas, né, ímpias. Apesar de ser uma verdade que Jesus é mestre, a intenção dele não era essa. Ele chega e diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual o grande mandamento na lei? E Jesus ele vai citar uma coisa que todo judeu sabia desde a nascença, que era Shema, a declaração de fé dos judeus. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas ele não para por aí. E o segundo, semelhante a este,
ou seja, muito próximo e que deriva desse é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O cristianismo, meus irmãos, verdadeiro, ele só pode ser posto em prática assim: quando amamos a Deus de tal modo, quando reconhecemos que é um tesouro tão grande nos céus, que tudo, até a nossa vaidade, o nosso ego, a gente tem como nada, porque achamos um tesouro de maior valor nos céus. Como um negociante de pérolas que achou a mais preciosa de todas, entregou e vendeu todas as outras, porque aquela era a que importava que ele tivesse. Só amando a Deus desse modo, só amando a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa energia, força, entendimento, coração, alma, é que podemos pôr em prática o segundo, a consequência desse: amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. As palavras de Cristo, sua lei perfeita: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, tudo aquilo que você quer que os outros façam a você, ou como você gostaria de ser tratado, é como você deve agir com o próximo. Mas não faça a pergunta do fariseu: quem é o meu próximo? Como fizeram a Cristo. Eu já respondo: todos são seus próximos. Todos. Deseja viver um relacionamento pleno com Deus? Põe em prática os seus ensinos. Comece a agir com atitude santa. Ame-o de todo o seu coração. Seja obediente e se relacione corretamente com o próximo. Tem dificuldade em fazer isso? Busque a Deus. Peça, busque, encontre. Ele vai lhe dar. Ele vai dar graça, porque ele concede graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, não aos humildes que pedem a ele uma vida de graça. Esse é o caminhar, meus irmãos, da porta estreita. Mas não se esqueça jamais disso. Só podemos viver nesse padrão pela graça. Não é pela nossa força. É tanto que ele nos ensina a pedir. Ele não diz faça porque você é capaz. Ele ensina a pedir, a buscar, a procurar nele. E não é em nenhum outro, senão é peça a ele, ao Senhor. Não se esqueça de que não é pela força. Só podemos viver assim, porque Jesus já nos deu tudo de graça. E é por isso que não só podemos viver assim, como nós devemos viver assim. Porque essa é a rota que nos conduz para a vida. Essa é a inclinação do Espírito, que é vida e paz. Que o Senhor Jesus Cristo aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Amém. Vamos cantar um cântico ao nosso Deus ainda. Convido você a se colocar de pé com alegria.